Boa noite, queridos amigos, internautas. Sejam todos muito bem-vindos ao curso Memórias de um Suicida. Vamos aproveitar esses momentos de paz para fazermos as nossas reflexões e vamos rogar a Deus nosso Pai a sua bondade infinita
sobre todos nós. Estudaremos hoje a segunda parte, a continuação do capítulo A Comunhão com o Alto. Capítulo 10 para a nossa reflexão. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Que a misericórdia do Pai nos envolva nesta noite, a todos nós, encarnados e desencarnados, mas principalmente aqueles irmãos mais necessitados da paz e das preces de todos nós. Que assim seja. Nós vimos na aula passada que ficou acordado entre os trabalhadores da colônia espiritual, do Hospital Maria de Nazaré e alguns dirigentes de casas espíritas, de que eles fariam um trabalho conjunto para socorrer espíritos em grande sofrimento, aqueles que já não conseguiam no hospital, né, eles não correspondiam mais àqueles tratamentos ministrados. Eles necessitavam da ajuda de médiuns. Então vejam que a importância do médium ser socorrista, emprestar, né, dar de si mesmo para atender esses irmãos tão necessitados de compreenderem a si mesmos, porque eles não tinham essa consciência de si mesmo, era o que eles mais precisavam. Em tempo algum, jamais víramos tão magnificamente engalanado de luzes como aquela humilde habitação era, pelos esplendores que do alto se projetavam, envolvendo-a num como abraço de vibrações hialinas. Encimando-a, lá estava a cruz radiosa, emblema dos servos de Maria, aquartelados no Instituto. Os lanceiros, esses espíritos, eles vieram antes, né, preparando todo o ambiente. 4 cidades foram escolhidas para esse trabalho. Camilo vai narrar o que acontece no centro espírita em que ele, né, estava junto dos seus companheiros, ali para estudar, para aprender e para também participar desta terapia, porque aquilo era um ensinamento para eles também, mesmo eles que já estavam um pouco melhores, era um tratamento também acompanhar o que estava acontecendo com aqueles irmãos mais sofredores. Entramos. Nossa admiração aumentava. O varão idoso estava absorvido na leitura de um manual de filosofia transcendental. Era o dirigente da casa. Ele estava estudando, ele estava tão compenetrado que ele emitia raios, fluidos, que esses fluidos iam também, né, se espargindo pelo ambiente, juntamente com os fluidos espirituais que já foram jorrados ali desde o dia anterior. O diretor terreno da casa preparava-se a tempo, estabelecendo correntes harmoniosas entre si próprio e seus diletos amigos espirituais. Vamos pensar em nós. Quando nós entramos na casa espírita, esse também deve ser o nosso comportamento, não é? De estabelecer uma corrente harmoniosa entre nós mesmos, entre aqueles que vão chegar ali, entre todas as pessoas. Nós somos ali convidados, né, a ser atuantes, né, a sermos atuantes. O quadro a contemplar. Estavam todos admirados com aquela sala, né, humilde, mas que naquele momento resplandecia.
e havia se ampliado muito. Então não viam mais as paredes, tudo havia desaparecido e aquele ambiente se expandiu. Em seu lugar, víamos tribunas circulares. Os pacientes em estado grave eram conduzidos e colocados no primeiro plano das arquibancadas. E Camilo, aqueles que já estavam um pouquinho melhores, eles ficavam atrás também junto dos outros que estavam acompanhando todo esse trabalho. Os médiuns já estavam em seus lugares, então estavam todos preparados. Camilo e seus companheiros não viam todo o esplendor da augusta realidade, porque ao mesmo tempo, outra reunião estava acontecendo na colônia espiritual. Teócrito estava reunido com aqueles mestres e eles estavam no comando, acompanhando tudo o que estava acontecendo neste centro espírita. O diretor terreno inicia a reunião em nome de Jesus e de Maria e faz a leitura do Evangelho. Neste ambiente, a paz, o silêncio, o amor tomavam conta. Era a união dos encarnados nas suas preces, acompanhando o Evangelho, e a união dos desencarnados, aqueles espíritos que estavam ali no comando, como Ramiro de Guzmán, Romeu, Alceste, todos aqueles que estavam acompanhando esses espíritos. Então era uma vibração muito elevada e todos estavam ali amparados, já preparando esse ambiente que as luzes tomavam conta. O Camilo se surpreende de ver, aquele ambiente todo iluminado. Camilo, ele gostaria muito de acompanhar não apenas o que estava acontecendo ali, naquela casa, onde ele já via, os encarnados e os espíritos que estavam ali sustentando aquele trabalho. Ele desejava ver algo mais, e ele então faz uma súplica aos mentores e tutelares presentes, já que pelo seu nível de compreensão, pelo seu estado ainda de recuperação, ele não conseguiria por ele mesmo. Então ele pede a graça, de conferirem por instantes o poder da visão à distância, que neles é um dos formosos atributos do progresso adquirido. Eis que fomos satisfeitos em nossas pretensões. Então ele consegue, mas havia uma condição. A condição que depois ele trouxesse para o leitor o que ele havia ali visto, aprendido, as suas investigações. Os austeros mestres da colônia estão presentes à reunião, reunidos em torno de uma mesa augusta e alvinitente, a mesa da comunhão com o mais alto. Então vejam vocês que quando ele recebe essa graça da visão, que ele vai chamar de um binóculo mágico, que lhe é dado esse binóculo, ele vai então ver a mesa, essa mesa com os 12 mestres da colônia Maria de Nazaré. Ali era uma reunião secreta, eles estavam ali em segredo, porque eram espíritos altamente elevados e eles estavam acompanhando
tudo que estava acontecendo aqui, né, no plano físico. E o mais importante, eles estavam em vibrações elevadíssimas. Vamos ver. A comunhão com o alto. Em qualquer lugar onde se acharem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. As características dos 12 mestres. Então, ele estava vendo era uma visão singular. Aqueles espíritos elevadíssimos, aqueles corações totalmente devotados ao bem, eram espíritos abnegados e de uma vibração muito poderosa. Então, o que eles tinham em comum? A qualidade moral, eram idênticos, grau de virtude, virtude elevada, ciência e espiritualização. Então, eles não eram apenas estudiosos, eles eram cientistas, eles eram homens, espíritos, né? Elevados no conhecimento, na graça, na bondade, na misericórdia. Então, eles tinham esses atributos que todos nós, né, precisamos ter também, né? Os atributos do homem de bem. E eles eram simples e modestos, eram espíritos que se colocavam a serviço do amor. E eles tinham um longo carreiro de experiências, de trabalho no bem, né? Quantas experiências na matéria, quanto não se desenvolveram, quanto não cresceram junto, né, às humanidades, trabalhando com fidelidade a Jesus. Então, eles tinham algo muito maravilhoso, que era um grandioso ideal que acalentavam. Que ideal era esse? A união definitiva com Jesus. Vejam que bênção quando se tem, né, esse desejo de ter uma união definitiva. Então é preciso seguir os passos de Jesus, seguir o seu evangelho de amor. Isso é fundamental. Então, eles eram servos e discípulos fiéis. E de onde eles estavam, da colônia, eles estavam enviando as suas vibrações para os encarnados, para os desencarnados, para os que estavam ali sofrendo, né, aquelas dores atrozes, e ao mesmo tempo estava numa sintonia perfeita com Jesus. E eles recebiam aquilo que eles estavam esperando e buscando, as bênçãos do mais alto. Daí esta comunhão com o alto. Os ensinamentos de Jesus. O lente magnífico. Toda reunião, né, vai buscar nos ensinamentos de Jesus o consolo para aqueles espíritos enfermos, o amparo para todos que ali estão, o fortalecimento da fé, e é uma terapêutica. Como diz Camilo, é uma aula estranha. Por quê? Porque o que eles trazem dos ensinamentos de Jesus é justamente para tocar a alma. Então, pela primeira vez, no íntimo de cada um de nós outros, o divino convite para a redenção. Pois até então não ouvíramos ainda dissertações congêneres. Eles estão ouvindo as mensagens do dirigente da casa, que está intuído por Ramiro de Guzmán e pelos mentores espirituais da casa e todos aqueles que estão ali sustentando esse trabalho. É uma aula estranha, singular terapêutica.
né? Vamos imaginar Camilo ali, com todas as suas lutas internas também, porque também estava em tratamento, também era enfermo, vendo a maravilha que estava acontecendo no Hospital Maria de Nazaré, na colônia, vendo a beleza do que estava acontecendo ali, né? O vigor daquelas preces, daquelas palavras que emocionavam e que também iam, né, espargindo uma vibração de amor intensa sobre todos os enfermos que ali estavam. E o mais lindo nessas explanações é que tudo que era lido, que era falado, comentado, eles viam as cenas vivas. Eu não pude, né, pelo nosso tempo, colocar todas as passagens, mas seria muito interessante que vocês lessem, né, o capítulo, o livro e acompanhassem, porque essas passagens que eu selecionei, algumas, todas são perfeitas, maravilhosas, foi até difícil, elas, né, nós podemos visualizar também. A leitura e os comentários sobre o Evangelho, a visão diferente entre os encarnados e os desencarnados desditosos. Cada um tenha naquele momento a visão do que está sendo dito. A palavra assim trabalhada no maravilhoso laboratório mental, assim modelada e retida por eminentes especialistas devotados ao bem do próximo, corporificou-se, tornou-se realidade, criada que foi a cena viva do que foi lido e exposto. Olha que espetáculo! Então, eles viam isso. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha o bálsamo que eles estavam naquele momento recebendo. Era o Cristo Consolador. Bem-aventurados os que choram e sofrem, porque serão consolados. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Imaginem eles vendo essas cenas. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Então sentimos que pela primeira vez, desde muitos anos, a esperança descia seus mantos de luz sobre nossas almas, enoitadas pelas trevas do desânimo e da ímpia descrença. Oh, meus irmãos, que Cristo Consolador, que momento sublime! E pensar que isso também ocorre nas nossas mesas mediúnicas, no nosso tratamento espiritual. O Cristo Consolador, a quem suplicamos, a quem rogamos. Rogamos também aos nossos guias, protetores, que são servos de Jesus, servos de Maria. O quanto esses espíritos não têm feito por nós? Quantas bênçãos, não é, meus irmãos? O socorro mediúnico. Conta-nos, Camilo, um dos nossos míseros pares, justamente daqueles a quem denominávamos retalhados, arrojou-se de joelhos ao solo e suplicou misericórdia. Socorrei-me, Jesus de Nazaré, a mim também, por piedade. A um sinal de Romeu e Alceste, os bondosos enfermeiros conduziram-no ao médium, uma senhora ainda jovem. Comovente atendimento fora feito ao irmão sofredor. Silêncio profundo seguiu.
era a divina intervenção. Um caso grave que necessitava da ajuda de um médium para que ele tivesse por alguns momentos um contato físico, orgânico, para que ele conseguisse nesse choque, anímico, ele conseguir de alguma forma se manifestar. Era uma dor profunda e ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele não tinha essa consciência. Era um momento de silêncio, de profunda prece e de harmonia entre todos aqueles que estavam fazendo parte daquela mesa, encarnados e desencarnados. Momentos perturbadores e o socorro. Por intuição, o dirigente passou a explicar ao comunicante o que lhe havia acontecido. Esse espírito sofredor, ele havia se jogado na frente de um veículo de ferro e assim ele retorna à pátria espiritual. A oração provocou uma ligação luminosa com o alto e de repente forças sublimes misturadas às vibrações dos encarnados, da médium e dos assistentes desencarnados caíram sobre o comunicante como um anestésico. Finalmente compreendeu sua situação. Queridos irmãos, estamos encerrando esse capítulo, a comunhão com o alto. Acredito que todos nós nos beneficiamos muito com esses momentos também de comunhão. Homem, irmão, que como eu, descendes do mesmo foco glorioso de luz, alma imortal, fadada a destinos excelsos, no seio magnânimo da eternidade, apressa a marcha da tua evolução para o alto, nos caminhos do conhecimento, reeducando o teu caráter aos fulgores do Evangelho do Cristo de Deus. Pedimos à espiritualidade amiga que abençoe a todos e que possamos contribuir também com a nossa prece, com a nossa misericórdia, junto a todos aqueles necessitados de luz, de paz, como também todos nós somos. Muita paz. Fiquem com Deus. Próxima aula, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec. Participem do nosso chat. Esperamos por vocês. Até já. Fiquem com Deus.